Apóstolos 20, a partir do 13, diz assim: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do Pentecoste. Ele estava com pressa de chegar a Jerusalém. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me aguardam, me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choravam muito, abraçando-o, o beijavam, e o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amados, que palavra forte. Que palavra forte, se nós formos olhar do prisma de Paulo, pelo olhar de Paulo, pela maneira como Paulo estava ali naquele momento.
Que palavra forte. Eu quero refletir com os irmãos aqui hoje sobre o tema Paulo, o exemplo verdadeiro de ministro do Evangelho. Paulo foi um exemplo exímio, genuíno, de como ser o ministro do Evangelho, de como ser alguém que leva a palavra, que se dispõe ao ministério do Senhor nessa terra. Que palavra poderosa. Você entende, amados? Não é sobre nós, não é nada sobre mim, sobre você, é sobre Ele e sobre o reino. É sobre Ele e sobre aquilo que Ele confiou na minha e na sua mão. Paulo nos revela aqui nessa palavra que, mais uma vez, ele nos revela a importância de você ser a oferta que o mundo precisa. Como o Senhor falou de oferta aqui hoje? Como o Senhor falou? Nós vimos que Jesus, lá em Romanos, ele se fez oferta para nos libertar, para nos resgatar, para nos libertar de todo o pecado. A maior oferta que já existiu. Mas aqui Paulo está dizendo que a importância de nós sermos oferta, a oferta que o mundo precisa. Ele não colocou a vida dele, o ministério dele acima de nada ou de ninguém. Ele declara que a vida dele foi ofertada para o reino, para o ministério que o Senhor confiou a ele. Paulo está nos ensinando aqui que o Senhor nos confia algo e nós devemos nos entregar completamente, de corpo e alma, sem olhar para a nossa própria vida com tamanha importância, mas entender que o mais importante é o propósito, é o chamado, é o reino do Senhor. E eu te pergunto aqui nessa tarde, eu te pergunto aqui nesse dia de hoje, qual é o ministério que o Senhor confiou na sua mão? Qual é o ministério que o Senhor confiou na sua mão? O que o Senhor colocou na sua mão para que você fizesse para Ele e você tem feito? Qual a disposição que você tem dado ao reino do Senhor? Você tem se colocado à disposição dEle? Você tem se colocado à disposição do propósito que o Senhor te chamou? Você tem se colocado à disposição para ouvir o chamado do Senhor e atender ao chamado do Senhor, como Paulo aqui nos ensina? Paulo fez isso com amor. Ele fez isso com humildade. Ele fez isso não se importando até mesmo com a própria vida. Se morrer ou se viver para ele, tudo era lucro. É isso que ele diz na palavra. Ele não se importava com os sofrimentos ou com as dores. Ele não se importava. Paulo pregou o arrependimento, amados, com tanta ousadia, com tanta força, que é impossível não sentir o peso das palavras de Paulo. Onde Paulo chegava e ele instituía, ele abria uma igreja e ele chegava e ele revelava Jesus para as pessoas eram transformadas através da palavra e Paulo pregava arrependimento, convertei-vos a Cristo, arrependei-vos e sejam servos e servir ao Senhor. Paulo pregava essa verdade. E o que marca é que o tempo todo nas escrituras a gente vai ouvir dizer Paulo dizendo, e foi dirigido pelo Espírito, e foi compelido pelo Espírito, e na unção do Espírito, Paulo tinha um amigo, um companheiro de viagem, um companheiro fiel que andava com ele, que revelava a ele aquilo que era necessário. Paulo tinha o Espírito Santo como alguém que dirige a vida dele. Ele diz assim, e o Espírito Santo avisava Paulo das prisões e dos sofrimentos que o aguardavam em cada cidade que ele ia, em cada lugar que ele ia levar a palavra do Senhor. O Espírito Santo falava para Paulo, mostrava para Paulo o que ele iria enfrentar. E sabe o que mais me marca? É que ele ia mesmo assim.
Ele ia mesmo assim, aqui fala, compelido pelo Espírito. Ele vai para Jerusalém, ele está indo para Jerusalém sem saber o que ia aguardar ele lá. Ele não sabia se prisão ia aguardar, se a morte estava aguardando ele, mas ele, levado pelo Espírito, ele vai sem se importar. Me lembra de Jesus, que foi levado ao deserto pelo Espírito. Senhor, Jesus foi guiado pelo Espírito o tempo todo. Paulo aqui está mostrando que ele era guiado pelo Espírito. O Espírito Santo ministrava na vida de Paulo, e isso fazia com que Paulo descesse mais ainda na presença do Senhor, com que Paulo tornasse mais humilde, com que Paulo se tornasse mais cheio da presença do Senhor, com que ele buscasse se reavaliar, se colocar na presença do Senhor em humildade. Ele ia sem se importar com o que ia acontecer. Ele não considerava a vida dele importante, de valor para ele mesmo. Ele olhava para a vida dele e dava total importância a quê? Em terminar a corrida, em completar a carreira, em completar o ministério, a tarefa, o chamado, o propósito que o Senhor tinha colocado na mão dele. Isso era de total e vital importância para ele, muito maior do que a própria vida. Uma das maiores necessidades hoje, amados, que nós precisamos é reavaliar a nossa interpretação do que é servir, do que é ser um ministro do Evangelho. Esse conceito, a palavra que é ministro do Evangelho que Paulo está mostrando, ela dá total importância à humildade para aqueles que querem servir. No grego aqui a palavra ministério no Novo Testamento significa serviço. O que nós temos visto hoje? A maioria das pessoas que querem fazer algo para o Senhor quer o pódio, quer o microfone, quer a mídia, quer aparecer, quer estar no auge. Mas o Senhor, Paulo está ensinando aqui que o maior ministério é servir. Ele fala servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, ensinando vocês, direcionando vocês, falando com vocês, ensinando publicamente nas praças ou em suas casas o verdadeiro evangelho e dizendo para vocês, ó, se convertam, se arrependam e vivam para Cristo. Paulo foi um exemplo genuíno e verdadeiro de ministro, de serviço ao Evangelho. Aqui ele está nos ensinando que aquele que tem a intenção de servir ao Senhor, ele tem que estar pronto para se derramar, para se entregar a Deus em cada área, em cada ponto da sua vida, totalmente, integralmente. Tempo, talento, o seu dinheiro, os seus bens, tudo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, tudo tem que ser entregue ao Senhor. Tudo que você possui tem que ser derramado diante do Senhor. Assim como Jesus fez. Jesus se derramou por mim, por você. Jesus era Deus, nós lemos lá em João 1, ele era Deus, ele estava com Deus e ele era Deus, e por causa dele, por intermédio, pela mão dele, foi feita todas as coisas, mas ele deixou a glória e se ofertou, se deu por mim e por você, ele derramou de mais precioso que ele tinha, que era o sangue dele, por mim, por você, por toda a humanidade. Ele nos deixou o exemplo. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que estar pronto para me derramar, para realmente me colocar diante do Senhor e me derramar diante dele, me entregar tudo que tenho, tudo que sou realmente na mão do Senhor. Ele deixou a divindade dele e ofereceu a sua própria vida em sacrifício por mim e por você. Ele foi a maior oferta que esse universo já teve, já recebeu. Ele foi a maior semente que foi plantada nessa terra e através da morte dele, porque a Bíblia fala que a semente, quando ela é plantada, se ela não morrer,
ela não gera vida. Jesus fez isso, ele veio como maior semente, ele se doou, morreu naquela cruz, ele morreu, e através da morte dele, ele gerou milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas. Que você esteja pronto para se derramar. Se você quer servir ao Senhor de todo o teu coração, se derrame na presença dele. Não se importe com o que você vai ver, com o que você vai ouvir, com o que você vai enfrentar. Se derrame na presença dele, se entregue à presença dele integralmente. Nós não devemos ingressar no ministério, em qualquer serviço que seja para o Senhor, para ficar atrás de aparecer, atrás de púlpitos. É como se fosse uma coisa mecânica. Cada membro do corpo de Cristo que foi comprado pelo Senhor Jesus recebeu dons espirituais, recebeu talentos, recebeu a capacitação do Senhor. O Espírito Santo foi dado a mim e a você para te capacitar, para que você possa ser produtivo dentro do corpo de Cristo, no reino do Senhor, desempenhando o seu papel. Todos que confessam a Jesus como Senhor recebem a unção do Espírito para ministrar, para levar a palavra, para ter uma vida plena diante do Senhor e para levar a palavra do Senhor e fazer a obra dele com ousadia, como Paulo nos ensina, sem medo. Aqui ele diz para os apóstolos, para os presbíteros de Éfeso: olha, eu ensinei a maneira de viver, eu ensinei vocês, olha, tenha cuidado, vai chegar um tempo em que depois que eu partir, em que alguns vão chegar e vão tentar ser lobos ferozes, vão tentar rebanhar, levar o rebanho. Cuidem do rebanho, cuidem daqueles que o Senhor lhes confiou. Quem é que o Senhor lhe confiou? A sua família, você pai, você esposo, você mãe, você esposa, você filho. Quem o Senhor te confiou? Quem é que ele colocou na tua mão para você cuidar? Você pai, você é sacerdote desse rebanho. Cuide desse rebanho, não deixe que o inimigo venha como um lobo feroz para poder roubar e matar e destruir, não. Cuide desse rebanho. Você mãe, seja uma mãe exemplar, seja uma mãe, uma serva do Senhor, que desce na presença do Senhor. Seja uma mulher virtuosa. Você, filho, seja obediente, seja aquele que serve ao Senhor com alegria, que dá os seus melhores anos para o Senhor, para o serviço do Senhor. A gente acha que servir ao Senhor, ser ministro do Senhor é só estar lá na frente. Não. Aquela tarefa que o Senhor te incumbiu, aquele propósito que o Senhor te colocou, aquele plano onde o Senhor te colocou, desempenhe ele para o Senhor, sem medo. Sirva ao Senhor com alegria, sem medo. Onde você estiver, faça isso. Cuide daqueles que estão ao seu redor. Não deixe que o inimigo venha usar as armadilhas dele para roubar, não. E não seja, nem eu e você, que nós não sejamos aqueles que torcem a palavra, que acha que tá tudo normal, que tá tudo bem assim, que não tem nada a ver, e acaba torcendo a palavra para arrebanhar mais pessoas. Não. Paulo dizia que arrependam-se dos seus pecados, se convertam ao Senhor, sirva a ele com alegria e tenham uma vida nova. Que nós tenhamos Paulo como exemplo, como Paulo tinha Jesus como exemplo. Ele fala: sede meus imitadores como eu de Cristo, como eu imito a Cristo. Que vocês venham imitar também, venham olhar para mim e ver Cristo em mim, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, que nós sejamos a oferta que esse mundo precisa, que nós sejamos a semente que esse mundo precisa, que nós sejamos o sal e a luz que esse mundo precisa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor encha a sua vida a cada dia para você ser sal e luz, ser semente, ser oferta na vida de outros, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Paulo nos ensinou aqui: olha, não tenha por conta a sua vida ser importante. Tanta gente hoje está se importando com títulos. Ah, mas eu sou. Ah, mas eu tenho.
Paulo está dizendo aqui, isso nada importa. O que importa é terminar a carreira com Cristo, é terminar a tarefa com Ele, é olhar para o que Ele mandou eu fazer e fazer isso de maneira correta, terminar e completar o ministério que Ele confiou na minha e na sua mão. Título fica, bens fica, só a sua alma e o seu legado que vai realmente importar no final. A sua alma, ela tem um destino e você escolhe esse destino, é hoje, é agora. Este destino já está sendo comprado, a passagem desse destino está sendo comprada hoje. Qual é a semente? Qual é o destino que você está dando para a sua alma? Que você venha refletir sobre isso. Que você venha ser um ministro que leva a palavra, que cuida do rebanho, que não olha para a sua vida como uma mais importante, mas o mais importante é servir ao Senhor e servir ao próximo com alegria. Paulo fala isso, que ele serviu aos irmãos com suor e com lágrimas. E ele fez isso para cumprir o propósito na mão do Senhor. E ele estava voltando para Jerusalém, sem se importar se tinha prisão ou se tinha sofrimento lá. Mas o que importava para ele era fazer a vontade do Senhor de todas as maneiras, de todas as formas. Que nós venhamos ser como Paulo, ter Paulo como exemplo. Buscar servir ao nosso Senhor de todo o nosso coração e servir ao nosso próximo, porque foi isso que Jesus fez. Ele nos ensinou que servir ao próximo é uma das coisas mais importantes. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, o maior propósito que nós estamos aqui nessa terra é amar ao Senhor e servir ao nosso próximo. Servir ao reino do Senhor, servindo aos nossos irmãos. Sirva ao Senhor. Pergunte para Ele qual é o seu lugar, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é o plano que Ele tem para você. Acorde de manhã e pergunte, Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor preparou para eu fazer no teu reino? Qual é a vontade que o Senhor tem para mim? E realize isso, seja na tua casa, seja no trabalho, seja na escola, onde você estiver, faça isso para o Senhor.